Vamos orar então? Santo Deus, conduza-nos no estudo da tua palavra, segundo o teu querer, segundo o que é realmente, não segundo interpretações humanas do eu, tendenciosa, mas segundo o teu espírito, a tua verdade. Esteja com cada um aqui, Senhor, com cada um que vai assistir, vai ouvir, em nome de Jesus. Nosso último estudo, nós falamos de Tiago 4, ficamos ali, né, no capítulo 4 de Tiago. Hoje a gente vai para Tiago capítulo 5, e eu me recordo que nós estudamos ali a origem das contendas, ou a amizade com o mundo. E Tiago 2, 3 e 4, ele vem falando que a fé sem obras é morta. Tiago 3, sobre o pecado da língua. E no capítulo 4, ele dá continuidade, chamando da amizade com o mundo ali, que Deus pede para a gente ser humilde, também para não ficar falando da vida alheia. E aí a gente falou dos 3 passos, 3 ferramentas, os 3 filtros, para que a gente não fique caindo em pecado, ainda que por vias de, é só a informação, é só querer ajudar, que é falar da vida dos outros. E a gente colocou os 3 princípios. O primeiro, você falaria isso que você está falando, da forma que você está falando, na frente da pessoa, de quem você está falando? O segundo, o que você está falando, Jesus falaria o que você está falando? Jesus falaria como você está falando e de quem você está falando, se fosse Jesus no teu lugar. E o terceiro, o que você está falando realmente vai ajudar essa pessoa, vai edificar? Você está fazendo algo em prol, de fato, dessa pessoa, ou você só está passando a informação ou fofoca? E hoje a gente vai dar continuidade e finalizar o livro de Tiago com o capítulo 5. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje o capítulo 5 de Tiago, e diz assim, ó, na versão Almeida, o título é Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas, ou mal administradas, mal conduzidas. E na nova linguagem de hoje, na versão, o título é o aviso aos ricos. Então começa assim: agora, ricos, escutem, chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. As suas riquezas estão podres e as suas roupas finas estão comidas pela traça. O seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugem, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e como fogo comerá o corpo de vocês. Nestes últimos tempos, vocês têm amontoado riquezas, e não têm pagos os salários das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações. Os gritos dos que trabalham nas colheitas têm chegado até os ouvidos de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra, e estão gordos como gado pronto para o matadouro. Vocês têm condenado e matado os inocentes, e eles não podem fazer nada contra vocês. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Venham como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Irmãos, não se queixem um dos outros para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Lembre dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou. Porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais. Digam somente sim quando for sim e não quando for não, para que Deus não os condene. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita.
Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e o outro o fizer voltar para o bom caminho, lembrem disto. Quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Bom, aqui tem vários pontos que nós podemos abordar do capítulo 5. O primeiro é um tapa, né, parece aparentemente na cara, assim, dos ricos, dá até a impressão, se você descontextualiza a Bíblia, mais uma vez, a gente já teve esse contexto em alguns versos passados e poderia até se usar politicamente textos como esses, de forma descontextualizada e distorcida, com viés, mas por isso é importante você conhecer a Bíblia, para que nada nem ninguém venha distorcer o que a Bíblia está dizendo. E aqui é muito claro que aqui é um perfil de rico específico. Como nós já citamos em textos anteriores e contextos anteriores, Deus não é contra a riqueza, ele é o dono da riqueza. Seria muita hipocrisia e contraditório Deus falar contra a riqueza. Porque ele é o dono de toda a riqueza, de toda a prata, todo o ouro, ele é a fonte da riqueza. Salomão foi o homem mais rico do mundo, Jó, Abraão, Isaac, Jacó, José, tantos foram ricos. Então não é sobre a riqueza, mas sobre o que você faz com a riqueza, como você administra. Tanto que na a versão da Almeida é Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Esse é o teor do conteúdo, do contexto sobre as riquezas. E aqui ele fala, voltado ali o capítulo 5, verso 1 ao 6, que fala no contexto das riquezas, que é até engraçado na versão da linguagem de hoje, ele fala assim, que vocês estão tipo uns boi pronto para o matadouro de tão gordo que estão. Vocês estão um gado pronto para o matadouro, verso 5. Por quê? Porque vocês adquiriram riquezas e vocês vão entesourando, 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 não ajudam o próximo, aqueles que trabalham com vocês, vocês estão explorando. Então, assim, vocês estão ficando rico a custas da vida, de suor dos outros. Não está falando aqui sobre uma boa administração, pelo contrário, é a má administração dessa riqueza. Então, se você tem condições financeiras abençoadas, você paga teu imposto, ainda que injustamente, né? Você engorda aí o governo com imposto injusto, mas Jesus falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a nossa obrigação como cristão, independente da nossa condição monetária, é dar a César do que é de César. Ah, mas é injusto, ele rouba, estou engordando os políticos. De fato, tudo isso é fato. Nós estamos engordando os políticos, eles roubam mesmo, estão enriquecendo a custas de muitas vidas do povo, mas em Roma não era diferente. Em Roma não era diferente. Roma era dessa mesma forma, e quando foi questionado para Jesus, inclusive, hoje nós temos o imposto de renda, o fisco, que é tudo sistematizado, uma informação cruza a outra, mas naquela época que eram, por exemplo, Mateus, né, Zaqueu, cobradores de impostos, eles eram traíras, pessoas que traíam o seu povo. Então era o próprio povo que sabia da vida alheia, sabia quanto mais ou menos quanto que fulano e ciclano ganhavam, e aí ia lá, trabalhava para Roma em troca de uma escolta e de dinheiro, de riquezas, para explorar, extorquir o povo. Você anunciava lá para o fisco, na época que não tinha sistema, não tinha nada, que você ganhava 5 mil. Mas aquele traidor, como foi Mateus um dia, cobrador de imposto, ali o The Chosen ilustra bastante isso, ele pega e fala, não, você não ganha 5 mil, você ganha 20 mil. Então pode me pagar, sei lá, 200 de vez de 100, de vez de 10. Então era isso que os cobradores faziam, e enriqueciam. Isso era um enriquecimento ilícito, porque muitos, às vezes, eram cobrados até de forma injusta, não tinham condições. Enfim, é sobre esse contexto, é sobre a riqueza no contexto injusto, no contexto de extorsão, de maus tratos, de você não pagar o justo a quem deve, enriquecer a custa de inocentes. Esse é o contexto. Vários conselhos. Ele fala assim, que você continue firme, não desanime, que o Senhor vem logo. Ele dá exemplo dos profetas. Ele fala assim, quando você lê sobre os profetas, você não acha que eles foram felizes?
de ficarem firmes ali na fé? Você não percebe que eles ficaram felizes, de se manterem fiéis a Deus, de aguardarem em Deus? Vocês também fiquem assim. Ele dá o exemplo de Jó. Acho que, acredito eu, que aquele ditado, a paciência de Jó, vem desse texto. Ele fala assim, no verso 10 do capítulo 5 de Tiago: Lembre dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou, porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Então aqui a gente pode linkar também com a questão da riqueza, que é o primeiro contexto ali, mas também da paciência, do aguardar. Jó foi abençoado ricamente por Deus em dois momentos. Então, ele, num primeiro momento, era muito, muito rico em todos os aspectos, desde família, até a questão monetária, financeira, de bens. Aí ele perdeu tudo. E aí é a alusão que o texto bíblico fala. Tenha a paciência desse homem. Tenha a paciência, tenha a perseverança dele. Por quê? Porque depois no final da vida dele, mais para o final da vida dele, Deus deu em dobro tudo o que ele tinha. Então ele já era muito rico. Se ele era milionário, ele ficou trilionário. Basicamente isso. E aqui você aborda dois aspectos. O aspecto da riqueza, que Deus, ele foi misericordioso e Jó foi paciente e o abençoou. Não que Jó estivesse aguardando essa riqueza, porque o contexto da história de Jó não é sobre riquezas, é sobre questões, luta do grande conflito espiritual. E por Jó ter se mantido firme, Deus o abençoou ricamente novamente. E a questão da paciência. Então, o ponto que aborda aqui é, sobretudo, a paciência, é você esperar em Deus. Esperar em Deus. Isso é tão difícil, né, gente? A gente aguardar em Deus algo, a gente ter um pedido de oração, a gente, às vezes, precisar de uma cura, de uma doença, de questões financeiras para pagar uma conta até tal dia. Ou de uma enfermidade mais simples, de um filho, ou da gente que precisa trabalhar muitas vezes. Então, é difícil esperar em Deus, mas um trabalho, é um trabalho que nós temos que fazer. A fé, a Bíblia fala que quem nos dá é Deus. Assim como, vou fazer o paralelo, já temos no vídeo, seja a fé, a fé do bebê, acho que alguma coisa assim. Deus nos dá também braços e pernas quando a gente nasce. Mas para que a gente fortaleça a fé, assim como os nossos braços, sobretudo as nossas pernas, nós temos que exercitar, nós temos que engatinhar, nós temos que andar e cair, até a gente conseguir andar e correr e ficar bem firme na perna. Da mesma forma, é aqui. Aqui diz assim também: tudo que você disser, não prometa, não jure pelo céu, nem pela terra, nem por nada. O verso 12. Meus filhos têm o hábito de, quando eles querem me convencer de uma coisa, eles falam assim: mamãe, mas eu juro pela minha vida. E aí, na hora, eu falo: para, não jure. Que a tua palavra seja tão firme, tenha o valor de um juramento, a ponto de você não precisar jurar. A tua palavra já é o juramento. Não jure pela tua vida por nada, que a tua palavra seja sim, sim, não, não, não. Tudo que você for dizer, que você não precise jurar por Deus ou por nada, por ninguém. Que a tua palavra tenha tanto peso como cristão em Cristo, em Jesus, não que você é bom em algo. E da gente, como eu já falei, lá Tiago 1,17, de nós não temos nada de bom, a gente só tem coisa ruim, de nós, da humanidade, do eu. Mas aquilo que Jesus faz em nós e por meio de nós, isso é bom. Então, que em Cristo a tua palavra, o teu caráter seja tão íntegro que você não precisa jurar para convencer alguém. Que quando você fala que é uma coisa, as pessoas ao seu redor, começando pela tua família, acreditem. Quando você fala que, igual aqui em casa, às vezes, quando eu falo alguma coisa, mamãe, vamos fazer tal coisa, eu falo, vamos. Você promete? Eu sempre falo, eu não preciso prometer nem jurar. Aquilo que eu estou falando, eu vou cumprir, desde que dependa de mim. Porque tem coisas que não dependem da gente. Tem coisas que a gente fala que vai fazer ou que vai completar, vai concretizar, mas existem forças maiores que acontecem no nosso caminho e que a gente não tem domínio, tipo um acidente, um imprevisto, a morte de alguém, uma urgência. Então, eu sempre falo, a minha palavra para os meus filhos tem valor, o que eu falo eu vou cumprir sim,
Mas, dentro desse valor e desse eu vou cumprir, pode acontecer situações que não dependam de mim e que venham atrapalhar esse cumprimento da minha palavra, e aí não é uma questão de eu mentir ou não cumprir, mas sim de forças que eu não tenho domínio, forças maiores. Outro ponto que eu achei muito, muito interessante, se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Aí ele fala ali, né? Se algum de vocês estiverem doentes, chamem os presbíteros da igreja, façam oração, se arrependam dos seus pecados. Que o presbítero, com essa atitude de passar azeite na cabeça, a pessoa vai ter a salvação. Ou a salvação no descanso em Cristo, como 1 Tessalonicenses 4:13 ao 12, dos mortos, daqueles que dormem, a Bíblia chama a morte de sono, daqueles que adormecem em Cristo, ou a salvação da cura imediata. Mas o que a Bíblia promete é que se você está com alguma enfermidade, você chama um homem de Deus, um presbítero de Deus, um líder da igreja. Esse líder vem em espírito de oração. Por isso é fundamental. A Bíblia dá muitas diretrizes, muitos direcionamentos para a escolha dos presbíteros da liderança da igreja. Por quê? Porque é algo sério, é algo. Eles estão liderando, pastoreando o povo de Deus. E quando você chama um presbítero da igreja para fazer uma unção, esse homem é pecador, igual todos aqui, ninguém não tem nenhum perfeito. Mas esse homem ele deve ser consagrado a Deus, ele e a sua família. Em meio aos seus pecados, ele deve buscar ter uma vida íntegra, como a Bíblia já fala. E aí você chama esse líder e ele vai passar óleo na sua cabeça e vai te ungir, vai orar e você vai se arrepender dos teus pecados. E ele vai orar pelos teus pecados e você vai ser salvo. Isso daqui eu vejo como algo muito sério, porque é tipo uma pirâmide, né? A hierarquia. Esse homem tem que ser muito consagrado para fazer isso. Esse líder tem que ser um líder de Deus mesmo. E a salvação, Deus está garantindo aqui na Bíblia a salvação dessa pessoa. Porque a partir do momento que essa pessoa chama ou dá a liberdade, ou aceita, porque muitas vezes a pessoa às vezes já está tão enferma que não consegue mais se manifestar, mas se em algum momento ela aceitar no seu coração esse ritual, vamos colocar aqui, de pedir perdão pelos pecados, de aceitar a oração do presbítero, a salvação, essa pessoa vai ser salva, é o que a Bíblia está falando. Vai garantir a salvação dessa pessoa, se ela em algum momento ali abrir o coração. Outra coisa que me chamou muita atenção, ele faz um paralelo de Elias, que você tem que ter fé. Ele fala do poder da oração para aqueles que têm fé. O poder da oração, ele dá o exemplo de Elias, quer ver, ó? Verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Primeiro ponto desse texto. Esse texto, eu sempre abordo os textos que são usados de forma talvez um pouco distorcida do contexto bíblico, interpretações diferentes. Esse texto eu já vi ser usado pelos nossos irmãos em Cristo, os padres católicos, que usam esse texto e alguns outros falando que nós temos que confessar aos padres os nossos pecados. Mas veja, não é isso que o texto está dizendo. Por isso é importante a gente entender cada texto no seu contexto, do capítulo, e não só o capítulo, às vezes dois, três capítulos anteriores, posteriores. No caso do livro do Tiago é muito simples, é só você ler o capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Não é muito comprido e que você vai entender que não está falando para você confessar os teus pecados a um sacerdote eclesiástico. Não é sobre isso. Ele está falando assim, ó, é muito claro o que o texto está dizendo. Ele fala assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente tem muito poder. E aqui ele entra no contexto. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou em fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez e então choveu e a terra deu a sua colheita. O que aqui está dizendo é uma oração e perdão mútuo entre os irmãos. Aqui não está falando assim, portanto, irmãos, confessem os seus pecados aos presbíteros eclesiásticos, aos líderes da igreja, aos sacerdotes. Não é isso que o texto é uns aos outros. Então, uns e outros, confessem uns aos outros. É um pecado mútuo entre irmãos. Se você tem algum pecado contra o seu irmão, vai lá e peça perdão para esse irmão. Se esse irmão tem um pecado contra você, que esse irmão venha, peça perdão a você. Se você. E às vezes, gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes não é nem. Quando a gente muitas vezes lê na Bíblia os pecados, às vezes não é nem um pecado tão grande, adultério, mentira, roubo.
Às vezes, ó, segunda-feira passada, eu fiz alguns docinhos para os meus vizinhos. Uns docinhos de tâmaras, porque ontem as crianças foram entregar, a gente orou em cada casa e tal. E aí tinha uma amiga minha, e eu falei que eu ia dar uns docinhos para ela. Ai, que bom, meu marido vai ficar feliz que eu vou levar uma caixinha para ele e vai ter uma caixinha para mim. E aí, no primeiro momento, eu falei, não, vai ser uma caixinha só para vocês e tal. E depois ela foi embora, eu fiquei pensando, eu falei, gente, como eu fui mesquinha, como eu fui pequena. Não me custava, eu tinha uma caixinha a mais que eu poderia sim ceder para ela e uma outra para o esposo. E eu fui tão egoísta, tão mesquinha, e aquilo me fez tão mal, sabe, eu me arrependi tanto. Aí eu liguei para ela e eu conversei com ela, eu falei, olha, eu quero que você me perdoe pelo meu egoísmo, porque eu fui mesquinha. Maldito eu, me perdoe. E aí eu guardei uma caixinha para ela, hoje ela vai vir aqui, eu vou entregar para ela. E muitas vezes esse pecado que a gente tem que pedir perdão são essas pequenas coisas. Grandes coisas também, mas sobretudo essas pequenas coisas que, infelizmente, o maldito eu, quando se manifesta em nós e através de nós, só traz coisa ruim. E foi o que aconteceu. Então é você pedir perdão pelas coisas pequenas do dia a dia por uma raiva. Ai, fiquei com raiva de você porque você fez tal coisa, me desculpe, fiquei com ódio, pensei tal coisa ruim de você. Olha, porque eu falei assim, de você me desculpe. É sobre isso. É um perdão mútuo. E o texto muito forte aqui, para mim, que fala, é assim, ó, no final do verso 16, a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Que esse seja o texto principal da nossa manhã, do nosso dia. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Não é a oração de uma pessoa perfeita tem muito poder, não. É a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então, que a gente possa obedecer a Deus, os seus mandamentos, os 10 mandamentos morais que ele nos deu. Todos os mandamentos têm um propósito. A gente sabe que hoje somente o quarto mandamento é desviado dos 10, mas foram 10 mandamentos. Todos os mandamentos têm um motivo, têm um propósito aplicativo à tua vida, em prol da tua salvação, em prol da tua vida, que você viva uma vida reta, uma vida menos pior nesse mundo de pecado, uma vida mais feliz, com problemas, sim, porque Jesus também fala: nesse mundo vocês vão ter aflições, nesse mundo vocês vão ter dificuldades, mas joga para mim o teu fardo, que eu levo o teu e você leva o meu, que é leve. Mas, em meio às aflições, você vê os profetas, ele dá o exemplo do profeta Elias. O profeta Elias teve depressão, ele fez grandes milagres em nome de Deus, fez não, né? Por intermédio dele, desceu fogo do céu, parou de chover 3 anos, mas depois ele teve depressão, ficou deprimido. Então, você vê que o cristão ele vai ter altos e baixos, às vezes bem significativos, mas Deus estaria ali conosco e a nossa oração, quando a gente se propõe ser obedientes a Deus, pegar o maldito demoníaco eu que cada um aqui tem, colocar de lado e viver a vontade de Deus. E eu sempre falo, para finalizar aqui, sobre a questão do poder do cristão, da oração do cristão, é, como que você sabe quando o maldito eu, que o eu é maldito, gente do céu, quando tem uma situação para você resolver, sempre pense o que a Maiara fazia, o que eu faria, qual seria a minha resolução, o meu posicionamento, o meu falar, o meu desenrolar desse assunto. A Maiara faria tal coisa. Beleza. O que Jesus faria para resolver essa situação? Você vai ver que a grande maioria das vezes são caminhos diferentes. Então, aí que você discrimina, você consegue direcionar o teu eu, ó, vai lá, vai longe de mim. O que Jesus faria, o que Jesus falaria em meu lugar nessa situação, nesse momento, nesse contexto. Aí você vai ser movido pelo Espírito e não pelo eu. Um texto muito bonito, verso 19, meus irmãos: se algum de vocês se desviar da verdade e outro o fizer voltar para o bom caminho, lembrem disto. Quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Que poder essa palavra. Que poder. Mas o contrário também é recíproco.
Se você se tornar uma pedra de caminho, e a Bíblia também tem um texto que fala sobre isso, agora não me vem à mente o texto, mas que você, maldito seja aquele que se torna uma pedra de tropeço no caminho de alguém. Melhor que nem tivesse nascido. Mas aqui tem a contrapartida. Se você for luz na vida de alguém, se você for bênção, se permitir tornar-se luz na vida de alguém, refletir Jesus, e fizer essa pessoa voltar para o bom caminho, você você vai ser responsável, não porque você é bom, mas porque você, o teu poder, que esse é o poder que nós temos, de escolher, de livre arbítrio, de permitir o Espírito Santo trabalhar em nós, primeiramente, e através de nós. Então, o nosso poder é a permissão. É quem você está dando permissão. Você está dando permissão para o Espírito Santo ou para o teu eu. E o teu eu, meu filho, está sentado no colo do capeta já, entendeu? Então, esse é o poder que nós, seres humanos, temos. Da permissão, da escolha, do livre arbítrio, de quem nós escolhemos que domine o nosso coração e a nossa vida. E se você pegar esse poder de escolha que você tem, se permitir ser conduzido por Jesus, pelo Espírito de Deus, e aí você desviar as pessoas dos maus caminhos através da condução do Espírito de Deus na tua vida e em você, gente, você vai ser responsável em Jesus, pelo Espírito Santo, por salvar essa pessoa da morte. E vai ser responsável e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Então, que privilégio, que presente esse texto está nos dando, de falar que quando você escolhe, usa o poder que você tem, de escolha, permitir ser conduzido pelo Espírito de Deus, salvar vidas, não porque você é bom, que a gente não é nada de bom, mas usar aquilo que até em pecado Deus nos deu de bom, que é antes do pecado Deus nos deu isso, né? Mas até em meio ao pecado, após o pecado, que é a livre escolha, a gente ser usado pó como somos, o Espírito Santo usar pó como nós, pecadores como nós, para a honra e glória dele, sermos selados pelo sangue de Cristo e permitirmos que esse selamento do sangue de Cristo que foi derramado sobre o meu e o teu pecado reflita e atinja outras vidas. E você vê que a tua vida, de alguma forma, impactando outras pessoas para o reino de Deus. Eu não sei vocês, mas isso é maravilhoso. É um sentimento de êxtase, de prazer, assim, que só esse poder de Deus pode proporcionar. Deus sempre está nos alertando para fazer o bem, né? Porque a nossa tendência é essa, né? Fazer o mal. E muitas vezes nós nos arrependemos e não temos mais chances, né? De voltar atrás, né? Mas quando temos chance de voltar atrás, louvado seja Deus, né? Porque Deus deu essa oportunidade para a gente através da sua palavra, através do Espírito Santo, ele nos exorta e nos dá essa chance de voltar atrás, né? E pedir perdão. Isso é muito importante na nossa vida, né? Porque às vezes a gente magoa as pessoas assim, ao falar do amor de Jesus, ao ler a palavra de Deus, muitas vezes as pessoas acham que a gente está querendo ser certo, né? Elas entendem muitas vezes que a gente está querendo ser certo. Portanto, por isso que é importante nós pedirmos perdão, né? Se nós o magoamos, né? Se às vezes estamos aí falando do amor de Jesus e muitas vezes magoando as pessoas. Com a forma que a gente fala, dependendo da forma que a gente fala. E às vezes também as oportunidades que temos de ajudar e não ajudamos, né? Isso também é muito perigoso, né? Você A falou, gente irmão precisa. João, ali da gente magoar os irmãos da forma que a gente fala de Jesus. Eu acredito que quando nós temos o espírito do nosso eu, o nosso eu se manifesta com um propósito aparente e bom de falar de Deus, né? Porque é uma coisa boa você falar do Sim, amor de Jesus. Mas aparentemente, quando isso é manifestado pelo nosso eu, eu, só vai trazer mágoa e realmente presunção. O que que é presunção? É você achar que você é bom. E sim, isso, essa aparência, as pessoas veem. Agora, quando você é movida pelo Espírito Santo, as pessoas são tocadas e transformadas, porque não tem como o Espírito Santo, a pessoa pode até negar, ela pode até falar, eu não quero, mas ela ainda assim, ela vai ficar incomodada, porque o com poder do certeza. Espírito Santo é amor, o amor, ele constrange. Então, Uhum. assim, eu acho que essa é a diferença, é igual a lei, tem uma lei, mas essa uma lei, quando usada com o nosso eu, ela se torna maldição. Quando usada
pelo Espírito Santo, ela se torna liberdade, é a lei da liberdade, porque ela nos livra do pecado, nos livra da maldição do pecado. Mas ela pode também nos tornar maldição no pecado, quando movida pelo nosso eu. Eu vejo que essa sua fala é a mesma coisa. Quando a gente fala de Jesus, ler a Bíblia para alguém com o nosso eu, não vai trazer bons frutos. É por isso que nós precisamos estudar, estar estudando a palavra, buscando o Espírito Santo cada vez que vamos estudar, cada vez que vamos falar para alguém. Nós temos que ter uma preparação, buscar o Espírito Santo, não só naquele momento, mas sempre estar nos policiando, nos buscando o Espírito Santo sempre, né? Para que nós sejamos instrumentos na mão de Deus, né? Que nós não sejamos aí colocar o nosso eu na frente, né? Que a gente tem muito disso, né? A gente tem muito eu na nossa vida, né? Porque Então, falar da Bíblia, Satanás falou, né? Satanás também fala da Bíblia, ele usa a Bíblia com Jesus. Ele foi com propriedade falar, usando a palavra de Deus para falar com Jesus, para tentar Jesus e tentar Jesus no deserto e fazer com que ele pecasse. Então a exato. questão não é você falar da Bíblia, mas com qual espírito você está falando da palavra de Deus. Estava conversando ali com a minha esposa sobre o espírito, né? Então nós precisamos estar sempre alerta, observando a gente mesmo, para ver se a gente está falando com o Espírito de Deus ou, né? Porque tem os dois espíritos aí. Nós estamos ali nesse mundo, é um mundo de guerra, né? O espírito do mal pode nos usar, né? Se nós permitir. E o Espírito do bem também, se nós permitir. Então, por isso nós precisamos buscar o Espírito Santo. Porque se nós estiver cheio do Espírito Santo, o Espírito do mal, ele se retira, né? Você estava falando do espírito, dos dois espíritos. Eu, eu até falo assim, né? A gente, às vezes, o cristão, o crente, o que é o crente? É evangélico? Não, o crente é todo aquele que crê em algo. No nosso caso, nós somos crentes em Deus, em um Deus, em Jesus. Uhum. Então, o cristão, aquele que crê em Jesus, ele, como você falou, ele tem dois espíritos, né? O Espírito Santo, ele pode ser usado por, não é que ele tem dois espíritos, ele pode ser usado pelos dois espíritos, o Espírito Santo ou o Espírito do eu. Eu nem coloco a culpa, a conta no capeta. E quando você manifesta o teu eu, você já está no colo do capeta. Porque o teu eu Sim, é a ferramenta que ele precisa para mover. Porque da gente só tem coisa ruim. A nossa natureza é pecaminosa. Ó, o exemplo, sábado teve apresentação de bebê na igreja. E você vai lá e você apresenta o teu filho, ou como alguns católicos, vai lá e batiza o teu filho, leva para as escolinhas bíblicas, ou na igreja católica, leva ali para fazer a catequese, e você quer ensinar o teu filho nos caminhos do Senhor, e aí a criança vai crescendo, uma criança bebezinho ainda, puxa um brinquedo, ele vai lá e bate na cabeça da outra criança, vai lá e morde a outra criança. O que é isso? É a nossa natureza. Ninguém ensinou aquela criança a ser vingativa, uhum. a bater no outro, a morder, a machucar. Mas é a nossa natureza maldita. Então eu sempre falo, os dois espíritos, ou é o Espírito Santo, ou meu filho, você está no colo do capeta. Porque Satanás não precisa ter uma manifestação demoníaca em você para mostrar que ele está te usando. Não, ele deixa você, ele fica sentadinho lá, ó, só observando você, só te observando o teu eu. Porque o teu eu já basta para ele. Não precisa fazer uma manifestação sobrenatural, demoníaca. Acontece? Eu acredito que aconteça também. Mas só, eu fico imaginando assim, ó, ele numa cadeira, olhando assim e dando risada. E vendo, muitas vezes, o nosso eu ali se manifestar e ele é isso aí, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, isso aí. E aí a gente proferindo maldições, porque permite que o ódio domine o nosso coração, proferindo desavenças, fofocas, desgraças, fazendo maldade, vingança, ele fica lá sentado, ele não precisa fazer nada. O teu maldito eu do pecado, a tua carne já faz. Quando que ele vai lá e vai meter o dedo dele, vamos dizer assim? Quando, em algum momento, o Espírito Santo toca você, e aí você não, eu preciso orar. Aí acho que ele levanta da cadeira, não, peraí, continua aqui, porque olha aqui, ó. Aí eu acho que ele vai tentar ali fazer um bem bolado ali para você continuar no caminho do teu eu, da carne que você tá. Mas por isso que eu falo, quando você tá manifestando com o teu eu, com a presunção, com o orgulho, com o eu sou bom, eu sei, você já tá no colo dele. Ele só fica observando. É por isso que é importante nós estarmos em comunhão com Deus todos os dias, né? Porque, exatamente, é isso aí. Só que a gente, igual no meu caso, é falta de expressão, forma de expressar, né? Mas é isso que você falou mesmo. A gente precisa estar prestando muito atenção em nós, no que fazemos, para a gente ver se estamos agradando a Deus ou não. Porque é isso que vai nos moldar, é a palavra de Deus, porque ela é um espelho para nós, né?
E quando nós estamos em comunhão com Deus, a gente vai aprender, vai ver os nossos defeitos e a gente vai corrigir, né? Então a gente está vendo aí que nós precisamos de muita humildade, de muito Espírito Santo, de muito estudo, de muita busca a Deus, de muita oração, né? Eu percebo na sua fala que quando você comenta, você tem o desejo genuíno de falar de Deus ou de viver a Deus ou algo assim, mas às vezes a tua forma de falar, às vezes Sim. pode ser muito incisiva. E isso, meu querido, é só com oração. É só Uhum. assim, jejum e oração para que Deus, e eu falo com propriedade porque eu tinha muito, tenho ainda, mas eu vejo a transformação significativa que Deus fez na minha vida nos últimos anos, 20 anos, que é o que eu tô casada, quase, né? Uhum. Quase 20 anos, não, 21 anos com meu marido, e casada há 16. E realmente, é você pedir muito a Deus. A transformação, às vezes, terapia ajuda significativamente também. A terapia, assim, foi um prato cheio que Deus usou, uma ferramenta, assim, poderosa para a condução desse temperamento incisivo, autoritário, muitas vezes. E Deus vai usando meios e ferramentas e métodos para transformar. Então, é só pela misericórdia dele. Julie, você faz uma oração para nós, por favor? Senhor Deus, muito obrigada por estarmos aqui mais uma vez, aprendendo do teu amor, da tua misericórdia. Nos use, Pai, nos coloca em nossa mente, no nosso coração, nas nossas atitudes, nos nossos lábios, cada linha mencionada nesse capítulo, Senhor Deus. Que possamos usar 100%, Senhor Deus, da tua receita para que a nossa vida seja melhor e para que a gente possa abençoar mais e mais pessoas, Senhor Deus, assim como somos abençoados. Amém. Cuide do nosso dia, Senhor Deus, dos nossos irmãos que estão aqui, dos que não puderam participar. Cuida da nossa família, Pai, do nosso trabalho. É o que te peço, Pai querido, e te agradeço em nome de Jesus. Amém.